Quando as pessoas compreenderem a ideia de que só haverá progresso se for de todos para todos, a luta está clara. Uma nova realidade irá surgir. Saberemos que a luta não é de humano contra humano, mas sim contra o sistema como contra uma forma de organização que desumaniza a sociedade a cada dia, que coisifica o outro, que valoriza não o que temos, mas não que valoriza o que temos e não o que somos, mas o que nós somos. Solta a vinheta. Olá, eu sou o Rez e está começando agora o 4V Opinião. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho ou discutir sobre a Panama Papers, os paraísos fiscais que vêm enrolando aí, as informações que estão acontecendo no mundo. E para debater no programa de hoje contamos com a presença de Antônio, do Outras Palavras, e de Gunther Alexander, do Presença Brasil. Bom, as regras do programa, 1 minuto para cada veículo fazer as considerações iniciais. Começando pelo Antônio, de Outras Palavras. É ótimo discutir esse tema, outro assunto de enorme importância para as nossas sociedades e sempre desconhecido. Só para esquentar, né? Num texto recente aqui que acho que nós todos lemos e que valia a pena depois indicar para os ouvintes, o Slavoj Zizek fazia 2 observações sobre a descoberta dos Panama Papers. Primeiro, está quase todo mundo lá, ou seja, governantes de vários países, ligados a várias tendências ideológicas, a corporações de todos os tipos. O capital não tem sexo, não tem pátria. Segundo, falta alguém. Não tá quase todo mundo, mas não está todo mundo. Tem chineses, tem russos, mas cadê as grandes corporações norte-americanas? Então ele diz, os chineses e os russos têm razão em dizer que há um viés político nesse vazamento. Ora, o Gunther, 1 minuto. É interessante isso de ver que tem quase todo mundo, né? É o chamado vazamento seletivo, né? Porque será que os americanos, os norte-americanos, né, não gostam do Panamá ou simplesmente, né, colocaram paraísos fiscais em outras, né, pontos do planeta, outros paraísos? Ou será que simplesmente não foram citados, né, foram protegidos, digamos, né? Lembra um pouco o caso de alguns vazamentos que houveram acontecendo na imprensa recentemente no Brasil, né? Que só uma parte das pessoas são denunciadas e a outra parte não. Agora, no caso do Panamá, chama atenção pelo volume, né? É como se fosse uma espécie de Wikileaks fiscal, né? Assim, é um vazamento muito grande, né? Que eu acho que ainda vai ter muita história e muita coisa ainda saindo à luz aí nos próximos tempos. E o que chama mais atenção é que já teve 2 primeiros ministros renunciando, né? O da Islândia e um outro que eu me esqueci agora. Bom, agora a gente vai assistir um VT que a produção preparou. Debate, acho que assim, a gente poderia começar falando um pouco sobre a investigação. Acho que foi interessante, né? 78 países participaram ainda dessa investigação. E também falar, já que é para esquentar o papo, falar por que os Estados Unidos não estão no meio aí, qual que é a opinião de vocês sobre o Panamá, o que pode alterar, e a questão dos Estados Unidos não estar no meio também, o que isso quer dizer aí. Olha, acho que mais do que os Estados Unidos, quem não está são as corporações, porque as pessoas pensam, em geral, que os paraísos fiscais são utilizados principalmente por pessoas físicas, pelos ricaços que querem esconder dinheiro, ou por governantes corruptos, ou pelas máfias. Isso é verdade também. Mas a função deles é muito mais sistêmica, é muito mais
orgânica para o capitalismo contemporâneo. Porque quem usa principalmente os paraísos fiscais são grandes empresas para evitar o pagamento de impostos. Então, se a gente examina o comércio exterior brasileiro, o país para quem mais nós vendemos é a China e logo depois vem os Estados Unidos, quando você vê os volumes físicos. Mas se você vê os volumes financeiros, o país com quem nós comerciamos mais é a Suíça, logo em seguida vem as Ilhas Caimã. Por quê? Porque as empresas brasileiras, e muitas vezes os compradores também, não vendem diretamente. O dinheiro passa, o produto, teoricamente, passa por um paraíso fiscal que, em princípio, fica com a maior parte do lucro. Então, por manobras contábeis, depois a gente pode explicar aqui essas manobras. Ao fazer essa transação triangular, eu sou uma empresa brasileira, vou vender para uma empresa da Alemanha. Para evitar pagar o imposto sobre o lucro, eu coloco ficticiamente essa operação em Caimã ou na Suíça, eu crio um lucro exagerado lá, e esse lucro não é tributado, porque paraíso fiscal tributa muito pouco. E eu finjo que aqui no Brasil a minha margem foi muito pequenininha. E eu não pago impostos no Brasil e a minha filial, o meu comprador, não paga impostos na Alemanha também. Então, esse é o verdadeiro... Por que o Brasil... Que absurdo. Será que a Suíça é a maior compradora de produtos brasileiros? Logo em seguida, as Ilhas Caimã? Não é. É uma ficção completa, feita com o objetivo claro de sonegar impostos. E essa é uma das razões porque tem tão poucos recursos públicos para os serviços públicos, né? Então, eu acho que, em grande medida, é por isso se tenta folclorizar, descobrir algumas figuras, é importante que se descubra e tal, mas a essência do problema não foi tocada. Eu acho que sempre que tem um vazamento de uma parte, não do todo, é porque algum interesse que, de repente, hoje a gente desconhece está manobrando para, digamos, colocar alguns na fogueira e tentar se safar, né? Provavelmente existe algum tipo de manobra nesse sentido. Fica evidente que os principais nomes também que saíram da Alice Panamá são os governantes, inclusive, sei lá, saiu o Macri da Argentina, saiu o Putin na Rússia, saiu, enfim... Bom, só no Brasil são 57 brasileiros aí de mais de 7 partidos diferentes, mas pegou muito nessa casta, digamos assim, política mesmo, né? Principalmente. Será que os políticos são mais corruptos que os empresários? Me parece que eles são corruptos em igual medida ou muito próximo, né? Quando se diz respeito a tentar fugir do imposto, né? Fugir do leão de cada país. Então, eu colocaria atenção o fato de que nunca teve um vazamento, acho que dessa magnitude, pelo menos até hoje, assim, né? A nível mundial, assim. E o fato de como isso também desestabiliza em vários sentidos, né? Tanto que dois primeiros ministros chegaram a renunciar por causa desse episódio, dessas denúncias, né? Lógico isso em países onde o pessoal ainda tem alguma moral, porque na Argentina, por exemplo, o Macri falou, não, pode investigar mesmo, que essa é a empresa da minha família, eu não recebo nada dessa empresa, pode investigar que não tem nada a ver comigo. Enfim, né? Ele falou isso inclusive hoje mais cedo, ele saiu com um discurso sobre isso. Eu acho que é legal dar mais umas voltas, talvez o Antônio possa comentar um pouco mais como é que funciona, né, esse procedimento, mas realmente chama a atenção pela o sistema hoje trata de falar que a corrupção é algo das pessoas, quando na verdade a corrupção é algo dos sistemas, das empresas, das instituições, dos governos, em igual medida, né? Isso vai ficando claro aí cada vez que tem um vazamento desse. Não, eu vejo da seguinte forma, né? Quando a gente estava pesquisando e tal, ver que as próprias empresas, os conglomerados internacionais, eles vão se protegendo, né? Isso o Zizek fala também no artigo muito bem, assim, que parece que é um outro mundo, é uma outra sociedade, é uma outra realidade. Os caras vão lá e botam dinheiro e pronto. Que nem eu não tenho offshore, acho que você também não tem, o Hunter não tem, a classe média que realmente quem sustenta o país, tá, faz as compras dessas empresas,
Não tem, então acho que tem que começar a se investigar mesmo, né? Acho que a gente tem que valorizar essa investigação e acho que muita coisa ainda vai surgir, né? 11 milhões de documentos aí e durante 1970 até 2016, 46 anos aí de movimentação, né? Da Mossack Fonseca, que é a empresa que controlava, né? Que abria essas empresas fictícias, legais ou ilegais, mas abria para diminuir o pagamento de imposto. Acho que que o surpreendeu muito as pessoas foi o nome de esportistas, né, que ninguém esperava. Lionel Messi, ou o cineasta Almodóvar, outro... Não, não, não. Né? Aqui em São Paulo, Jorge Doria também tá com o nome, tem uma offshore lá. E então isso foi o que chamou muita atenção. Então, acho que a gente tem que começar realmente a cobrar isso, até essa mudança você colocou que as empresas. Eu não sabia, ó, esse é um dado que eu não sabia, que o Brasil comercializava muito mais com as Ilhas Caimã do que com. Do que outros, os Estados Unidos, por exemplo. Então é interessante, tem que começar a se investigar. Pô. Ilhas Caimã é o nosso maior comprador aí, então vamos pensar nisso. Então começar a investigar de verdade aí e ver. Né? Mas vamos continuar o debate, pode falar. Dizem que o arquivo bruto, né, o documento bruto vai ser liberado aqui nos próximos dias e que as pessoas vão poder fazer uma busca como se faz no Google para descobrir outros nomes. Que até o The Guardian... Vou ficar 3 anos fazendo essa busca. O Guardian falou que houve filtro, né? Nem todos os nomes delicados. Vai ver que, quem sabe aí a gente consegue, se divulga antes do golpe, a gente consegue botar o nome do Temer lá, vai que aparece. Do Cunha já está. Mas essa corrupção, na verdade, essa sonegação que é feita pelas empresas, ela funciona mais ou menos assim. Suponha que eu seja um exportador de soja brasileira. Eu produzi a soja, um determinado volume de soja, por 100 milhões de dólares. E vendi para uma empresa, digamos, na Bélgica, por 200 milhões. Então, eu pagaria, a princípio, o imposto sobre o lucro. O lucro foi 100. Eu teria que pagar o imposto de renda sobre 100 milhões de dólares, que foi meu lucro. Mas eu faço o seguinte... Todas essas grandes empresas brasileiras têm filiais no exterior. Não é nem para acumular dinheiro, é para esconder os lucros, lavar o lucro. É um outro conceito, a lavagem de lucros. Como é que eu faço? Essa soja que me custou 100 milhões, eu vendo por uma filial nas Ilhas Caimã ou na Suíça por 105 ou por 110. Então eu vou pagar o lucro só de 5. E eu produzi por 100, supostamente vendi por 5, eu vendi por 10. Em vez de pagar o lucro sobre 90, eu pago sobre 5, eu pago sobre 10. Eu estou sonegando 90% do meu lucro, 80 e pouco por cento do meu lucro, e do imposto, portanto. Mas e como mudar isso, Antônio? Aí é o que pega, assim, acho que... Como mudar? Deixa eu só te... na outra ponta, você faz o seguinte, ao invés do comprador comprar um produto que vendeu que teve diferença de 100, ele compra das Ilhas Caimã por 190. E o grosso do imposto que deixa de ser pago numa ponta e deixa de ser pago na outra, é pago nas Ilhas Caimã, onde a alíquota é baixíssima ou é inexistente. Como mudar isso, né? Eu acho que essa questão é essencial. O fundo é que tem a ver com essa lógica de globalização, em que não se globalizaram os instrumentos da sociedade para intervir sobre a vida econômica, né? Então, as empresas dominam a globalização. Aqui, quando elas lidam num só país, tem um fisco, tem os fiscais, tem as multas, tem a justiça, que pode botar na cadeia as pessoas. Mas quando isso é feito num terreno internacional, quem vai fazer isso? Então, nós criamos uma globalização em que o capital tem rédea solta, em que eles têm, as fronteiras caíram, certo? Então, é como se fosse um mundo só. Exatamente. As pessoas não podem, os imigrantes estão lá presos na Turquia ou na Grécia. Cada vez mais mundo. Exatamente. Mas eles podem comerciar livremente, eles podem fazer transações financeiras livremente,
como podem no interior do espaço nacional, mas no interior do espaço nacional tem instituições que regulam, tributam, legislam, tem uma justiça, e na esfera internacional não tem. Então esse é um dos grandes problemas da nossa época, né? É uma globalização sem lei, e sem lei vale a lei do capital, a lei do mais forte. Inclusive a gente, na presença e no movimento humanista, a gente diferencia um processo que a gente chamaria de mundialização, que seria a convergência entre os povos, da globalização, que na verdade é uma convergência de capitais, né? Que não está mal também ter mais negócio, mas o problema é que tem uma série de questões. Por exemplo, hoje em dia as empresas elas atuam cada vez mais transformers, né? A gente participou uma vez de uma reunião com o pessoal do Evo Morales na Bolívia e tal, bem na época que estava tendo golpe também contra o Evo Morales lá, e eles estavam explicando como que era o procedimento, que eles estavam tentando fazer uma demanda internacional contra uma empresa de telefonia, só que cada vez era mais impossível você detectar quem realmente estava por trás daquela empresa. Porque por trás daquela empresa tinha outra empresa, que tinha outros acionistas, que eram outros grupos, e isso ia numa camada assim, nível 5, 6, que até você chegar em quem realmente dirigia aquela empresa ali, com exceção dos funcionários, uma coisa é os funcionários, os diretores, mas quem realmente era dono daquilo, vai ficando também cada vez mais confuso no capitalismo de hoje. Porque já foi feito para camuflar num grau assim, como se fosse uma camada de cebola em cima da outra, mas tipo nível 5, assim, tá? Então é um negócio que às vezes é até difícil de explicar e de entender realmente, né? Porque são, digamos, linguagens cada vez mais crípticas e mais até esotéricas para explicar, né, contabilidade, finança, economia, quando na verdade toda essa linguagem é feita justamente para camuflar, né? E não para regular as relações, como eles dizem. Acho muito curioso também o pessoal que prega liberdade, porque hoje tem muitos aí, Movimento Brasil Livre, e libertariano, não sei o quê, mas é sempre liberdade dos ricos, né? Não é liberdade das populações como um todo, de todos os setores, classe média, classe baixa, classe alta. Não é a liberdade das pessoas, é a liberdade das empresas poderem fazer o que quiserem à revelia das pessoas, né? E que é um contrassenso, porque vai criando monstros aí, né, a nível econômico. Não, e como a gente já falou várias vezes aqui no programa, né, hoje a gente vive num momento onde a concentração de capital vem crescendo muito mais. Nunca na história do mundo se concentrou tanto dinheiro igual vem se concentrando hoje. E como você explicou, acho isso assim, eu tenho lucro de 100 milhões, vou pagar por 10, entendeu? Então, mesmo que pagasse aqui, o imposto de renda do Brasil, 40% se for aprovado e tal, pô, ele vai ter ainda 60 milhões, ainda é muito dinheiro, entendeu? Não é pouco, não, né? Tipo, eu gostaria de ter 60 milhões hoje, acho que quem tá assistindo também queria ter 60 milhões para poder fazer várias coisas. Então, assim, acho que tem que apertar as leis realmente e começar a cobrar dessas empresas, começar a cobrar dessas multinacionais. E a gente vê assim que as empresas elas são interligadas, que nem a TIM e a Claro. Aqui no Brasil parece que são concorrentes, mas se você for ver, tem que ter os mesmos acionistas, tem que ter os mesmos donos. Então a gente tem que começar a ver isso. E mostrar que a luta não é minha contra você, ou contra o Gunther, ou contra outro. A luta é contra esse sistema financeiro internacional que a cada dia vai arrochando mais o salário dos empregados, vai fazendo as pessoas ter uma vida mais difícil. Então acho que a gente tem que... Uma coisa que chama atenção, assim, quando vamos falar um pouco da mídia sobre esses casos, né, de vazamentos, ó. Você vê, por exemplo, do Lula, né? O Lula, o pessoal já começou a cogitar que ele estaria envolvido, não tem nada envolvido com o Panama Papers, né? O nome dele não saiu, mas já se fez um alarde em cima disso, quando os reais envolvidos não são citados. Então isso chama muito atenção, o fato do medo também, né, que a mídia tem, principalmente quando envolve grandes corporações, as multinacionais, banqueiros, grandes empresas, grandes empresários. Ou seja, eles sempre denunciam quando tem a ver com a casta política. Mas com a casta da elite econômica e financeira não sai uma linha. Mas é porque sustenta eles, né, cara? Tipo, como é que você pensa? Então a mídia também tá amarrada a esse sistema. E nem por que eu vou denunciar alguém que me banca, que faz eu ter meu dinheiro? Então eu vou ganhar bem para também ter uma empresa lá fora, no paraíso fiscal, para poder aumentar meu lucro, aumentar meus ganhos. E o que chamou a atenção também foi de uma outra empresa lá em Uganda, que eles deixaram de pagar 400 milhões de impostos em Uganda,
que 400 milhões seria o que a Uganda gastaria por ano em saúde. Entendeu? Então, se eles tivessem, teria 800 milhões, poderia aumentar. Então, as empresas, as grandes empresas, o capital mundial, né, os banqueiros internacionais, eles não estão nem aí para a vida das pessoas, cara. Será que as pessoas morram? Pra mim não tem problema. Enquanto eu tô tendo o meu, tô fazendo. Acho que isso a gente. Quando eu falei lá no início, né? Que quando a gente compreender que a luta, que o progresso é de todos e para todos, aí a luta tá clara. Acho que aí a gente começa a perceber e começa a valorizar o que a gente. O ser humano, valorizar a verdadeira luta. Né? Você levantou bem na rodada anterior as respostas, né? Como é que a gente enfrenta esse problema? Uma coisa super importante é a informação, né? Então, tem uma entidade, uma rede internacional que tem sido responsável pela maior parte das análises desse fenômeno, né? Chama Tax Justice International. É a Internacional da Justiça Tributária. Para encontrar na internet é tji.org, eu acho. TJI, Tax Justice International. E tem também, eu não sei agora que o endereço na internet, mas quem tem feito esses vazamentos é uma rede de jornalistas que chama Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Eu não sei exatamente a sigla em inglês e nem a tradução. ICIJ, né? International, ICIJ. Agora, enquanto, e são organizações internacionais, porque em parte esse problema só pode ser resolvido na medida em que a gente controlar a globalização, né? A gente criar uma verdadeira mundialização, né? E é uma luta longa. Enquanto isso, tem medidas que os governos podem adotar. O governo brasileiro poderia adotar. A principal é controlar os fluxos de entrada e saída de capitais internacionais. Porque se os capitais entram e saem sem controle nenhum, sem pagar tributo, como é hoje no Brasil, quase não tem controle nenhum, você fica submetido às distorções da economia internacional. Por exemplo, há uns anos, nos Estados Unidos e na União Europeia, tem um movimento de inundar os países, as economias, principalmente os mais ricos, as grandes empresas, de dinheiro. Então, essa turma, os bancos centrais desses países estão emitindo dinheiro, estão imprimindo dinheiro, trocando por dívida que ia vencer daqui 20, 30 anos, e esse dinheiro inunda e vem para cá e pode comprar empresas brasileiras na maior, um dinheiro que se você ganha